Você já se pegou nessa situação de gravar os seus stories e depois que você grava, posta, volta lá de 5 em 5 minutos buscando saber se as pessoas já responderam, se as pessoas já interagiram na sua enquete, na sua caixinha de pergunta e fica naquela ansiedade e se ninguém responder, você já fica logo desanimada, se perguntando se realmente os stories é pra você e se você tá fazendo a coisa certa? Eu já passei por isso, eu sei exatamente como você está se sentindo e é por isso que eu tô aqui hoje para te trazer 3 orientações práticas do que você vai fazer para elevar as métricas de engajamento e, consequentemente, as views dos seus stories. Então, se você está interessada, se você está louca para saber como que você vai aumentar o seu engajamento nos stories, fica aqui nesse vídeo que ele é para você. Oi, oi, oi! Seja muito bem-vinda, bem-vindo a este canal. Meu nome é Adaliane, eu trabalho com marketing há 9 anos e hoje eu estou trazendo para você 3 orientações práticas do que você vai fazer para ter mais engajamento nos seus stories e, consequentemente, aumentar o número de views dentro dos seus stories todos os dias. Mas antes de continuar, eu vou te pedir para me seguir lá na rede vizinha, @AdalianeMatias. Todos os dias eu compartilho conteúdos para você que quer alavancar o seu negócio e ter mais resultado dentro do digital. Olha, você deve estar louca para saber o que foi que eu fiz para aumentar mais de 200% de engajamento dentro dos meus stories, não é verdade? E eu venho aqui te dizer que eu não fiz nada de extraordinário, mulher. Eu fiz o que eu já pratico todos os dias e eu ensino para os meus clientes e os meus alunos dentro do método DNS. Então, realmente não foi nada de extraordinário. E mais do que isso, não foi hack. Se você veio até esse vídeo esperando que eu te dê uma solução muito rápida para aumentar as suas taxas de engajamento em 1, 2 dias, esse não é o vídeo certo para você e eu te sugiro procurar outra pessoa. O que eu ensino aqui, eu ensino dentro do meu método de venda todos os dias, então são coisas práticas que você vai fazer e que exigem um certo tempo. É um processo que você vai ter que passar por ele, beleza? Antes de eu te passar essas 3 orientações práticas, eu vou te falar 3 coisas que mudaram completamente o meu jogo dentro dessa produção de conteúdo nos stories e como que isso realmente me trouxe resultados a médio e longo prazo. A primeira coisa que eu quero que você saiba é que constância é a chave de tudo. Não adianta você querer ter resultado dentro dos seus stories se você não é constante, se você não produz conteúdo constantemente. E o que eu tô querendo dizer aqui pra você, não é pra você estar direto com a câmera na sua mão e passar o dia inteiro filmando o seu dia a dia, seus bastidores, o seu negócio. O que eu quero dizer aqui é que é importante você ter um cronograma de stories. Da mesma forma que muitos profissionais por aí te ensinam a fazer um cronograma de conteúdo para o seu feed, é fundamental que você tenha um cronograma também para os seus stories. A partir do momento que você consegue se organizar, que você tem ali uma visão panorâmica 360 de todos os stories que você vai compartilhar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mais fácil fica de você ter controle do conteúdo que você vai compartilhar com os seus seguidores. E engana-se quem pensa que para compartilhar conteúdo nos stories você precisa realmente passar o dia inteiro com ele. Claro que stories é bastidores, vida real, mas tem conteúdos que você pode trazer que podem ser agendados. Tem coisas que você vai trazer nos seus stories que poderiam facilmente ser incorporadas dentro do seu cronograma de postagens e facilitar aí o seu gerenciamento. Então eu vou deixar aqui disponível para você um vídeo que eu falei sobre como organizar o seu tempo para produzir stories de forma constante. Então assim que acabar esse vídeo, eu te indico assistir esse vídeo, porque ele é fundamental para você que quer utilizar os stories, mas que está meio perdida nesse momento de se organizar e organizar o tempo entre a gestão da sua empresa e a produção de conteúdo. Segunda coisa que eu quero te falar é, stories é relacionamento. Quando eu percebi que o ideal era que eu me relacionasse com a minha audiência e não ficasse só trazendo conteúdo técnico, o jogo virou completamente. No comecinho, quando eu ainda não entendia muito bem a mecânica dos stories, eu trazia muito conteúdo técnico. Eu passava o dia inteiro ensinando as pessoas. Era legal, algumas pessoas gostavam, interagiam, mas eu sentia que ainda não era suficiente. As pessoas queriam mais.
E quando eu compreendi que stories é relacionamento, conexão, vida real, dia a dia, bastidores, foi aí que realmente as coisas começaram a melhorar para mim. Eu comecei a compartilhar o meu dia a dia, o que eu faço no meu trabalho e junto a isso eu trouxe também conteúdos mais técnicos, ensinamentos, conteúdos educacionais para minha audiência. E realmente eu comecei a perceber uma movimentação muito maior nos meus stories e, consequentemente, os números de engajamento começaram a mudar. E terceira e última coisa que já está linkada com a primeira dica prática é: usei as ferramentas. Quando eu comecei a usar realmente as ferramentas que os stories disponibilizaram para mim, ficou muito mais fácil de eu conseguir ter mais interação da minha audiência. E aí você deve estar se perguntando: ah, mas eu não sei usar a enquete. Como é que eu uso a enquete? Como é que eu uso a caixinha de pergunta? E tá tudo bem você ter essa dúvida, é muito comum. Só que, ao longo do tempo, quanto mais você utiliza as ferramentas, mais conhecimento você vai tendo, mais expert você vai ficando. Então, a partir do momento que eu comecei a usar muito as ferramentas, isso facilitou muito o meu processo, porque eu comecei a sentir realmente que as pessoas estavam deixando só de passar os stories e elas começaram a ficar retidas dentro do meu conteúdo. E só para você ter uma ideia, quanto mais tempo uma pessoa passa consumindo o seu conteúdo, passa dentro do seu perfil, mais o Instagram entende que o seu perfil é relevante. Então ele começa a entregar para mais pessoas. É assim que funciona uma parte ali do algoritmo do feed Stories, beleza? Então quanto mais essa pessoa passa tempo olhando o seu conteúdo, interagindo com você, mais relevante você fica. Então, quando você tem mais ferramentas, quando você usa música, enquete, a ferramenta Link, que agora está disponível para todo mundo, mais essas pessoas têm chance de interagir com você. Então, já começando aqui, a primeira orientação prática para você é usar muito as ferramentas dos seus stories. Quanto mais você utiliza, mais você vai interagindo com as pessoas e mais você vai ficando expert. A sua criatividade começa a ser exercitada e dessa forma você vai conseguindo construir ali conteúdos mais interessantes, mais dinâmicos, que vão fazer a pessoa sair do modo passivo, né? O que seria esse modo passivo? É a pessoa só ficar passando ali para o lado e não interagir com nada e passar realmente a interagir com você. Ela passa a responder o seu direct, ela passa a responder a sua enquete, a sua caixinha de pergunta. E quando você combina as ferramentas, as CTAs, e o que são os CTAs? Só para você saber. Call to Actions, chamada para ação, traduzindo do inglês para o português. Então, quando eu convido a pessoa, conduzo o meu seguidor a interagir comigo, peço para ele responder meu direct, peço para ele responder a caixinha de pergunta, a enquete, peço para ele clicar no link para ir para o WhatsApp, para ir para o meu e-commerce ou para algum outro link que eu quiser. Dessa forma, ele vai sair do modo passivo, em que ele está só pulando stories, e ele parte para o modo ativo, em que ele interage de volta com você. Você já ouviu falar no gatilho da reciprocidade? Pois é mais ou menos assim que funciona. Eu te dou algo e você me devolve algo. Então, sempre que possível, utilize essas ferramentas. Elas vão ser muito úteis no seu processo de construção de conteúdo, na sua criatividade. Você vai se sentir mais criativo, você vai encontrar novas formas de trazer conteúdo, de mostrar o seu produto, o seu serviço e realmente segurar a atenção dessas pessoas para que elas consigam te dar engajamento de volta no seu perfil. A segunda orientação prática que eu te dou é: mescle entre stories de vídeo e stories de texto. Nem todo mundo gosta só de stories em texto, porque tem preguiça de ler, não tem paciência ali para acompanhar, e nem todo mundo gosta de stories em vídeo, porque às vezes não pode assistir, não pode ouvir, e às vezes, em muitos casos, tem gente que não legenda os vídeos e para quem tem algum tipo de deficiência visual ou auditiva, dificulta muito isso. Então é fundamental que você entenda o que o seu público gosta. Pergunte nos seus stories, faça uma enquete ou utilize ali a ferramenta de teste para saber o que os seus seguidores gostam. Se eles preferem conteúdos em vídeo ou conteúdos em texto. Eu já fiz isso no meu perfil algumas vezes, até porque
todo dia chega gente nova no meu perfil. Então eu tenho que estar sempre entendendo o que eles gostam de verdade. E aí a maioria das pessoas no meu perfil preferem vídeo. E recentemente eu comecei a fazer alguns testes de legendar 100% do meu vídeo nos stories. Antes, eu colocava apenas palavras-chave do que eu falava no vídeo para a pessoa que não poderia ouvir ter uma noção geral do que estava sendo falado ali no vídeo. E aí eu comecei a gravar a sequência de stories que eu queria, salvava no meu dispositivo, ia no aplicativo CapCut, eu vou deixar ele aqui disponível para você ver qual é. Lá tem a função legendas automáticas. Eu legendava os meus vídeos, ainda faço isso, né? Legendo os meus vídeos automaticamente, não coloco, deixo do jeito que tá, sem ponto, sem vírgula, sem nada, e devolvo para os stories. E eu percebi, ele deu uma retida. As pessoas continuaram assistindo a essa sequência de stories porque elas se viram muito envolvidas no que eu estava falando. Então, quando você for gravar conteúdos em formato de vídeo, dá uma legendada, coloca pontos, palavras-chave que você quer que as pessoas segurem a atenção ali, tá? E se você fizer stories em texto, tenta colocar eles de uma forma estratégica. Textos que você quer dar mais atenção, destaca em outra cor ou aumenta o tamanho dele nos seus stories, para que as pessoas consigam levar os olhos dela diretamente para aquela parte do texto que você tem interesse que elas leiam. E não tenta deixar ele muito carregado, não. Tenta deixar ele realmente mais fluido, mais interessante de ser lido, tá? Então, quando você começa a utilizar essa mesclagem de conteúdos em texto, bumerangue, vídeos, as pessoas começam a sentir mais interesse de te acompanhar, porque realmente o seu vídeo está mais fluido, está mais interessante de ser acompanhado e, consequentemente, você pode aumentar muito mais as chances dessas pessoas interagirem de volta com você, responder o seu direct, responder sua caixinha de perguntas, teste, enfim, seja lá qual for a ferramenta que você utilizar. E antes de ir para a terceira e última orientação, eu vou te pedir para se inscrever aqui no nosso canal, porque toda quinta-feira, às 13h13, sai vídeo novo sobre comunicação, estratégia, vendas, como que você pode usar as plataformas digitais somadas a estratégias de marketing e vendas para alavancar o seu negócio dentro do digital e começar a ter mais e melhores resultados. Então, clica aqui em se inscrever. Terceira e última orientação prática que eu quero trazer para você é: traga um pouco dos seus bastidores e da sua vida real para dentro dos stories. Você já tá careca de saber, e eu vivo falando isso, não canso de repetir, que stories é relacionamento. É importantíssimo que você se relacione constantemente com a sua audiência. Sabe aquela questão do gatilho da reciprocidade? As pessoas só vão interagir de volta com você se você der algo de volta para elas. Se elas sentirem interesse em compartilhar uma resposta, uma caixinha de pergunta, um comentário ou algo do tipo. Então é interessante que você traga ali alguns recortes da sua vida, rituais que você costuma fazer durante o dia. Vai para academia, tira uma foto. Vai fazer um café da manhã, faz um bumerangue do seu café da manhã. Se você tem costume de trabalhar no seu escritório ou ao ar livre, tira uma foto que evidencia o seu trabalho. Traz ali conteúdos que realmente vão mostrar um pouco de como é o seu dia a dia. Se você tem pets, compartilha ali de vez em quando um bumerangue, um videozinho dos seus pets. Se você vai fazer uma viagem, faz um stories da sua viagem. Traz conteúdos que são diversos, diversificados e que vão trazer um dinamismo realmente para os seus stories. Tem muito profissional por aí que fala para você ser vulnerável nos stories, né? Trazer realmente tudo o que acontece nos seus stories. E eu vou te dizer aqui claramente que não. Você não é obrigada a trazer tudo para dentro dos seus stories. Primeiro, porque a internet não é o seu quintal. E o que eu quero dizer com isso? Você não precisa trazer assuntos que te incomodam e que você não se sente confortável para dentro dos stories. Você não precisa ser vulnerável demais e mostrar tudo o que acontece no seu dia. Ah, brigou com o marido, vai compartilhar nos stories com todos os seus seguidores. Não, de jeito nenhum. A gente precisa ser estratégica, inclusive no momento de compartilhar coisas da nossa vida pessoal e bastidores do nosso negócio. Se você entender que o conteúdo que você vai trazer para os seus stories não vai agregar em nada para as pessoas que te acompanham, e mais do que isso, pode te prejudicar de alguma forma e manchar um pouco da sua imagem,
Não traga, guarde para você, traga apenas o que vai ser benéfico para sua audiência e que vai realmente trazer ali uma diversificação de conteúdo, vai deixar mais divertidos seus stories e vai fazer com que as pessoas realmente engajem de volta com você. Então é interessante que você perceba o seguinte: se você buscar os stories de influenciadores por aí, você vai perceber que eles compartilham pequenos recortes ali da vida real, indo para academia, conversando com a família, saindo com os amigos, e entre essas sequências de stories, essa pessoa traz ali o negócio dela, né? Ela traz alguns trabalhos que ela executa. Então, quando você olha para esses stories, você começa a perceber que essa pessoa está realmente criando relacionamento com a audiência. Afinal, é o trabalho dela. O que eu quero dizer aqui para você é que essa pessoa, ela traz pequenos recortes que ela julga interessantes para dentro dos stories e que vão consequentemente gerar mais engajamento, mais respostas, mais reações. Quando ela abre uma caixinha de pergunta, essa caixinha bomba, porque as pessoas gostam de acompanhar esse tipo de perfil. Então é interessante que você traga pequenos recortes ali da sua vida, do que acontece com você e dentro do seu negócio. Então faz uma listagem dos assuntos que você gosta de abordar no seu dia a dia. E uma coisa que eu quero trazer para você é o seguinte: antes de querer ter mais engajamento e mais visualizações nos seus stories, é importante que você também queira se conectar com as pessoas, que você queira ser útil para elas e que você mostre para elas que é interessante acompanhar você. Hoje, as pessoas brigam muito por atenção. Então, as bolinhas de stories que ficam lá no comecinho do feed são as que mais as pessoas têm a probabilidade de assistir, porque são as que elas gostam, pessoas que elas curtem. E se você puxar na memória, tem poucas pessoas que você segue que você realmente gosta de acompanhar. Pega essas pessoas que você gosta de acompanhar e lista o que elas fazem no dia a dia dela e começa a replicar para ver o que vai funcionar para você e o que realmente é útil dentro da sua estratégia de conteúdo. Eu costumo sempre dizer que o objetivo principal de quem abre um perfil para fins comerciais dentro de qualquer plataforma é a venda. Com certeza é a venda. Não adianta eu vir aqui dizer para você que, ser hipócrita e mentir para você. Porém, a gente tem que entender que antes de eu vender para alguém, antes de eu ofertar para alguém, deve existir um relacionamento, deve existir um primeiro contato. A pessoa tem que chegar até mim de uma forma interessante. Antes de comprar o meu produto, ela me compra primeiro. Ela compra o meu atendimento, a minha forma de falar, a minha forma de criar conteúdo, o meu posicionamento, a minha personalidade, e depois que ela entendeu quem eu sou, se ela se identificar comigo, ela vai compreender, baseado também na forma como eu apresento o meu produto ou o meu serviço, se realmente eu sou a melhor opção para ela naquele momento. O que as pessoas buscam hoje é alguém que entenda o que elas estão passando, no sentido de entender o problema, a necessidade ou o desejo que elas têm, e a partir disso serem caminhos para solucionar esse problema ou alcançar esse desejo. Então me conta aqui embaixo o que você achou, se você já pratica essas orientações que eu dei aqui e se você ainda não pratica, se você vai começar a praticar, tá bom? E se você quer saber como vender todos os dias nos seus stories, utilizar essa ferramenta de maneira intencional, inteligente e estratégica, clica aqui no link na nossa descrição para você conhecer o método Destrave nos Stories. A partir dele, você vai entender toda a dinâmica de venda dentro dos stories, como que você pode utilizar essa ferramenta de maneira mais inteligente e alavancar o seu negócio dentro do digital. Então, clica aqui no link que aparece na descrição para você saber como que o método DNS vai ajudar o seu negócio. Muito obrigada para você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo para você e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau!